em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 24, cujo título é As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João capítulo 6, versículos de 41 até 63. Quem está nos acompanhando não faz ideia do clima, do ambiente espiritual, ambiente de alegria, de festa, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em Xerém, Duque de Caxias. Estamos já no último dia da Conferência das Igrejas do Rio de Janeiro, e o Senhor nos agraciou com uma mensagem muito rica ontem à noite. E quando nós chegamos para jantar e depois descansar, a energia acabou. E muitas cidades do estado do Rio ficaram às escuras, inclusive onde nós estamos, em Xerém, Duque de Caxias. Isso também nos proporcionou ali até comunhão, até tarde da noite. Nós ficamos até 11h30 da noite tendo comunhão com alguns irmãos, mas como não podíamos esperar, voltamos para o nosso dormitório. Queridos irmãos, queria que você tivesse a ideia, sem energia, no calor de 40 graus, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, e alguns quartos com pouca janela. Mesmo assim, queridos irmãos, os irmãos permaneceram porque amam a palavra. Alguns tiveram que dormir nos quartos, alojamentos, num calor de 40 graus, e outros foram dormir no carro. Mas de manhã estavam todos alegres. No entanto, estávamos sem energia para gravar essa mensagem, para ser transmitida ainda hoje. Então nós oramos ao Senhor, pedimos para o Senhor uma solução, mas de qualquer forma, nós tínhamos uma clareza de que nós estamos no barco, e o importante é que Cristo esteja no barco. Aconteça o que acontecer, Cristo estando no barco, nós vamos chegar ao nosso destino. E o Senhor nos fez passar por uma prova de fé. Esperamos, a energia não voltava. E nós tentamos alugar gerador. Por falta de energia, em várias cidades, não havia mais geradores para locação. E o preço, se tivesse, era de R$25 mil. Então, nós estávamos já nos preparando para ir para a igreja, nas instalações da igreja em Niterói, para gravarmos esta mensagem. Entramos no carro, as malas todas no carro, já preparávamos ir para Niterói. Antes de sair do portão, a energia voltou.
Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Aí rapidamente todos os irmãos voltaram para o auditório. A alegria, queridos irmãos, é indescritível. A sensação da vitória está estampada no rosto de cada um. Nosso Senhor nos leva ao triunfo, de vitória em vitória. Irmãos, nós não temos medo das adversidades, da tempestade do mar e as ondas do mar, porque o nosso Senhor está com a sua igreja. Nós vamos chegar ao nosso destino, que é a boa terra. Ó Senhor Jesus, nós estamos no final do capítulo 6 de João, e a mensagem 24 encerra as mensagens do alimento diário do semestre. Essa é a última mensagem dessa série, dessa primeira parte. E nós resolvemos fazer uma pausa nas mensagens do alimento diário. Nós vamos abrir um espaço para falar 4 mensagens de um livro que nós vamos preparar, que tem por um título provisório de Exército, Tabernáculo e Boa Terra. Nós vamos usar 4 mensagens até o final de dezembro, e essas 4 mensagens se transformarão em um livro e vai sair rapidamente para fazer parte de um kit, para que os coportores também trabalhem com esses livros. E essas 4 mensagens são baseadas na luz que o Senhor nos deu no último encontro dos capitães de tropas em São Paulo, onde o Senhor mostrou que os capitães têm uma grande responsabilidade de cuidar das tropas, e essas tropas serão disponibilizadas para os capitães se tornarem os edificadores da igreja. O Senhor precisa de homens hábeis, homens com habilidade em trabalhar em ouro, prata, bronze, em madeira, fazer entalhes, fazer engastes, habilidade para trabalhar em tecidos, em bordaduras, enfim, Deus precisa de homens habilidosos para fazer o tabernáculo, que é o lugar de habitação de Deus. Então, queridos irmãos, nós não temos tempo de lidar demais com as coisas negativas. Nós temos muita coisa positiva para fazer. A nossa agenda daqui para frente é positiva. Vamos edificar o tabernáculo, o lugar de habitação de Deus, e ao mesmo tempo vamos formar um exército formidável de jovens santos com os irmãos das igrejas para lutar pelo reino de Deus, com o objetivo final, irmãos, de entrarmos todos para a boa terra. Então, essas serão as 4 mensagens que serão dadas até o final deste ano. Então, vamos terminar essa série com a mensagem número 24. Queridos irmãos, nós que presenciamos essa conferência aqui no Rio, já muitas coisas aconteceram desde sexta-feira à noite. Ontem de manhã, nós vimos, queridos irmãos, a alegria das casas de adolescentes
em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Mesmo para aqueles pais ou adultos que ainda tinham alguma dúvida quanto ao caminho que o Senhor nos deu, da imersão da palavra, dos gritos de guerra, alguns ainda tinham dúvidas ou questionamentos, mas graças a Deus, irmãos, olhando para o que o Senhor está fazendo com os nossos, no meio dos nossos adolescentes, irmão, não resta mais dúvida. A transformação de vida que aconteceu com cada um deles e a consistência espiritual através da constituição da palavra que está sendo sedimentada no coração de cada um. Essa é a realidade de inculcar a palavra de Deus. E os nossos adolescentes se tornaram batalhão de frente da batalha. Então, irmãos, não há como deixar de reconhecer que essa é a obra do Espírito Santo. Muitos adolescentes foram salvos de uma vida totalmente sem futuro, apáticos, mas agora eles estão sendo úteis e muito úteis na obra do Senhor, no avanço, desse exército em direção à boa terra. E agora, sob a direção dos capitães, eles vão participar da edificação do tabernáculo, para que o Senhor possa obter finalmente um lugar de descanso, um lugar de habitação de Deus no Espírito. Irmão, nós só podemos louvar o Senhor. Meu coração está muito grato, muito grato. Inclusive, queridos irmãos, não sei se vocês sabem, quando nós decidimos ir para Niterói gravar essa mensagem, o meu coração doía, estava partido. Por quê? Em ver a sede que os irmãos e irmãs têm pela palavra, e especialmente os nossos adolescentes. Eles estavam prontos, já com o caderno pronto, para fazerem anotações, e depois eles queriam continuar aprofundando nessa palavra. Eles estavam afoitos, desesperados pela palavra, e de repente nós estávamos saindo daqui, indo para outro lugar. Imagine a decepção deles. Irmãos, o meu coração doía com isso, mas graças a Deus a vitória é do Senhor. E o Senhor, no último minuto, fez surgir a energia, e graças a Deus nós estamos vendo a alegria de cada um deles. E com a nossa partida para Niterói, os irmãos iam para os irmãos que permanecerem aqui, partir o pão no pátio, por causa do calor aqui dentro, partir o pão no pátio, fazer grito de guerra e ir embora. Quando os irmãos prepararam a mesa, iam partir o pão, começou a chuva. E nesse meio tempo nós já estávamos preparando para sair, a energia voltou. Ainda bem que o pão não foi partido lá fora, foi partido aqui dentro. Irmãos, é milagre sobre milagres. Do Senhor é a vitória. Irmãos, é uma misericórdia do Senhor nos fazer ter experiência desse tipo. Isso confirma ainda mais a nossa fé. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos lá, versículo de número 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Irmãos, ontem ainda, na mensagem 1, daqui do Rio de Janeiro, eu fazia questão de mostrar para os irmãos que os judeus queriam que Jesus desse um sinal de que ele era de fato o Messias, o profeta que havia de vir, conforme profetizado
e prometido por Deus através de Moisés. E no conceito deles, que o Messias, ao chegar, iria fazer o que Moisés fez no deserto. Quando o povo não tinha mais onde buscar pão, Deus, através de Moisés, fez descer pão do céu, que é o maná. Então eles comeram do pão que desceu do céu, um pão físico. Então eles exigiram que Jesus desse um sinal e também fizesse a mesma coisa. Só que no conceito deles, na cabeça deles, era Jesus fazer um grande sinal e descer pão do céu, mas pão físico. Mas Jesus quer dar coisa melhor. Jesus quer dar o pão que desceu do céu, que vem do céu, com a natureza celestial. É o pão da vida, que dá a vida eterna. Por isso, queridos irmãos, o nosso conceito é lutar pela nossa necessidade aqui na terra. Mas Deus quer nos dar coisa melhor. O livro de Tiago, capítulo 1, certo? Eu li ontem para vocês que as melhores coisas, as melhores dádivas de Deus e o dom perfeito que Deus quer dar de presente para mim e para você, está no alto, está lá no alto. Então, não busque, não fique contente, não corra atrás das coisas terrenas, não corra atrás do pão material que você precisa, da casa boa que você quer morar, do carro bom que você quer andar, né? Irmãos, vamos buscar as coisas lá do alto. Mesmo o bom emprego que Deus deu para você, é para você buscar as coisas lá do alto, desse pão que desce do céu, porque esse pão que vem do céu vai trazer a boa dádiva, o bom presente de Deus para você do céu. Aí sim é a melhor coisa que Deus pode te dar, é o pão que vem lá do alto. Por isso, irmãos, vamos buscar as coisas lá do alto, porque esse pão vai levar você para a vida eterna. Esse pão vai levar você para a esfera da eternidade. Você deixe de ficar limitado pela dimensão do tempo e espaço. Porque lá no céu, na eternidade, lá no alto, irmãos, não tem limitação do tempo e do espaço. Lá não há limitação das coisas materiais. Não precisaremos mais das coisas materiais. Irmãos, essa é a eternidade, a vida eterna que Deus quer nos dar e quer nos levar para lá. Está claro? Então aqui diz: murmuraram pois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ele quer dar a melhor coisa para o homem, mas o homem quer pão físico. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Irmãos, o homem, ele olha para circunstâncias terrenas. Quando Deus manda, né, Ele escolhe um profeta dentre os homens e usa esse profeta para ser o seu canal, para falar as suas palavras. Imediatamente os homens, ao olhar para o homem, olham para as circunstâncias humanas e começam a pôr dúvida de que ele possa ser o canal escolhido por Deus para falar a palavra de Deus. Nós não conhecemos a seu pai, não conhecemos a sua mãe, não conhecemos os seus irmãos, não conhecemos as suas irmãs. Nós também não sabemos que na sua família tem falhas, tem defeitos, como todo ser humano tem, não é isso? Aí começa a pôr dúvida no tocante à palavra que o Senhor quer falar por meio desse profeta. Irmãos, hoje não é diferente e não foi diferente em todas as épocas, é ou não é? Aí começam a colocar dúvida na palavra profética,
começa a dizer, se vem por meio do homem, então a palavra é falível. Se a palavra é falível, eu posso filtrar, eu posso só pegar a parte boa. Olha que engano de Satanás, né? Então, aqui, versículo 43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso quer dizer o quê? Irmãos, até para uma pessoa chegar até a Jesus, até o enviado de Deus, para ouvir a sua palavra, receber a sua palavra, queridos irmãos, isso ainda vem da vontade do Pai. Nada acontece por acaso. Se você hoje está ouvindo a palavra de Deus e crendo na palavra de Deus, com simplicidade, com obediência, como os nossos adolescentes, não é por acaso. Não é porque você é bom, porque Deus Pai o quis assim. Tudo parte de Deus, tudo vem de Deus. Deus quer fazer a sua vontade. Por isso, irmãos, por que o Senhor endurece o coração de alguns e não de outros? É a vontade do Pai. Dá graças a Deus que você foi escolhido por Deus, pela sua vontade, em se chegar até Jesus, se chegar até a palavra. Irmãos, ainda assim é a vontade do Pai. É o Pai que quis assim, tá? Então isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Muito bem. Então, irmãos, voltar um pouquinho para versículo 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não é o pão físico. Meu Pai, Deus quer dar o pão verdadeiramente celestial, né? Porque o pão de Deus é o que desce do céu, né? E dá vida ao mundo. Deus quer dar vida ao mundo, não um alimento que alimenta o estômago. Não, Deus quer dar mais do que isso. Deus quer dar vida ao mundo, tá? Então, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, tá? Aí isso, irmãos, fez murmurar os judeus. Versículo 41, murmuravam, pois, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então, irmãos, isso mostra que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Como diz? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, né? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por isso, irmãos, o que nós estamos lidando aqui não é o pão físico. Deus quer dar o pão que vem do céu para dar vida ao homem. Isso você só consegue ver se você estiver no Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente, né? Versículo 9 diz assim, ainda 1 Coríntios 2, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Irmãos, olha só que Deus tem preparado para você, não é, né, nunca nenhum, os olhos humanos não viram, né, os ouvidos humanos não ouviram, né, e nem jamais penetrou em coração humano, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Portanto, irmãos, não vamos olhar com os olhos terrenos. Alguns irmãos comentam comigo, tudo isso que o Senhor está fazendo entre nós, a palavra se cumprindo, milagres acontecendo entre nós, coisas sobrenaturais, dia após dia, ocorrem no nosso meio. Os nossos adolescentes são a última prova da grandiosa obra de Deus que está fazendo entre nós. Por que alguns não conseguem ver? Por que alguns não conseguem ver? Irmãos, porque Deus desse século cegou os olhos do coração desses. Mateus capítulo 13. Por que Jesus veio como enviado de Deus e os judeus não conseguiam ver? Os judeus a liderança dos judeus não conseguia ver uma coisa tão evidente. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, as suas palavras trazem vida. Por que eles não conseguem ver? Por quê, queridos irmãos? Porque o coração deles está endurecido. Mas sabe por que o coração está endurecido? Porque eles estavam mais preocupados com o risco de perder o quê? Perder os seus privilégios como líderes dos judeus. Eles tinham toda uma estrutura do poder que eles já estavam gozando, eles estavam, já acomodados na estrutura do poder deles. Então, irmãos, quem crucificou a Jesus não foram os judeus. Quem mandou crucificar os judeus foram os líderes dos judeus. Por quê? Porque eles estavam, o quê? Montados já na estrutura da liderança, onde gozavam de todos os privilégios e de todas as vantagens da liderança. E Jesus vinha, e estavam correndo o risco de Jesus atrapalhar essa estrutura do poder, esse projeto de poder deles. Portanto, irmãos, eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. Eles tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir nenhuma palavra do Senhor Jesus com entendimento. Por quê? Mateus 13, versículo 14, ou melhor, versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Ouvireis, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, petrificado. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem,
Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, temos que dar graça a Deus, não é mérito seu, é o Pai que quis assim. Pela misericórdia de Deus, irmãos, nós estamos aprendendo com nossos adolescentes a ter simplicidade para ouvir a palavra de Deus e crer nessa palavra, e estão patentes diante de nossos olhos como essa palavra é capaz de fazer a obra de Deus, certo? Então vamos lá. Ó Senhor Jesus. 43, vamos voltar lá para 46, 43, 44, né? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Dê uma olhada no versículo 45. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Irmãos, olha que coisa, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Queridos irmãos, os nossos adolescentes estão tendo essa experiência, estão sendo ensinados por Deus. E ainda mais, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quem são esses que têm ouvido e que têm aprendido de Deus? Irmãos, são esses que têm essa simplicidade, são os meninos, meninas, insignificantes, mas têm a simplicidade de apreciar a palavra, como essa palavra vem de Deus. Eles amam, têm desespero pela palavra de Deus, fazem transcrição, fazem imersão, não é isso? Dormem com Deus, acordam com Deus, irmãos, essa é a grande bênção. Eles têm aprendido de Deus, não é nem de mim, têm aprendido de Deus, não é isso? E, por isso, irmãos, eu quero levar vocês para Isaías 54, onde está escrito isso. Isaías 54, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Isaías 54 fala da situação de Israel, de Sião, restaurados. Depois que Deus restaura a condição do povo de Israel, irmãos, essa restauração vai vir, irmãos, no final dos tempos. E quem vai executar as ações para que venha o fim? A igreja. Nós estamos executando essas ações necessárias para que venha o fim. E quando chegar o fim, Deus vai restaurar Israel. Vocês estão me entendendo? Então, a restauração da nação de Israel depende de eu e você executarmos o que falta fazer nos tempos finais. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, irmãos, Deus precisa de trabalhadores da última hora, fora da caixa, não convencionais. Irmãos, se depender da forma convencional, muitos de nós seríamos refugados. Mas graças a Deus, o Senhor foi buscar esses endividados, que vivem em aperto no espírito, né? Esses que são da caverna de Davi, da caverna de Adulão, que Davi a eles se dispunha para fazê-lo rei. Irmãos, o Senhor chamou os trabalhadores da última hora, não de 3 em 3 horas, como era convencionalmente chamado. Irmão, veio chamar na última hora porque o Senhor tem pressa, o Senhor tem um desespero, e o Senhor veio nos chamar os que não são
para envergonhar os que são. Nós não somos nada, irmãos, não somos nada. No padrão convencional não seríamos convocados para esse trabalho, mas graças a Deus, irmãos, o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor falou, não vou contar com vocês mesmos, é que são com vocês. E ainda mais eu vou dar os adolescentes para vocês, como as tropas. Irmãos, só temos que dar graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Portanto, irmãos, a restauração de Israel, a restauração de Sião depende de você e de mim. Vamos trabalhar para isso? E a restauração de Israel, irmãos, em sombra, acontecerá em realidade na igreja primeiro, tá? Então, agora, no final dos tempos, irmãos, é um momento dessa realidade que virá depois para o povo de Israel, já começar a acontecer hoje na igreja. Então, quando você lê aqui, de um lado você vai entender o que vai acontecer no futuro com Israel, mas essa realidade está acontecendo hoje com a igreja. Vocês entenderam? Então vamos ler. Você vai, de um lado, aplicar para o futuro, para Israel, mas pode aplicar no presente para nós, tá? Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores e parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Que o povo de Israel, irmão, saiu de Sara. Sara era estéril, não podia dar à luz, e Deus fez um milagre, e fez de Sara, né, sair o quê? Gerar a Isaac. Aí veio essa descendência espiritual, né, de Israel, que somos nós, a igreja. Versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Irmãos, uma semana atrás, nós fomos para a Fortaleza. A Fortaleza, a igreja Fortaleza e a região sofreram ataques do inimigo. Quando parecia, irmãos, tão violentas, né, eram as ações do inimigo, parecia que tudo ia acabar. Mas, irmãos, graças ao Senhor, pelo contrário, o Senhor fortaleceu a igreja, as igrejas ali. Quando nós fomos visitar, irmãos, os irmãos estavam cantando grito de vitória, uma alegria, né? Eles como se estivessem libertados, né, de uma escravidão, né? Tudo era proibido, não podiam fazer grito de guerra, não podiam fazer imersão, não podia ter casa de adolescente, não podia ter adolescentes, tudo era proibido. E de repente, irmãos, eles foram libertados. Eles estavam em uma alegria tão grande, irmãos. Eu falei para eles, não vamos tratar nada negativo, agenda positiva, não tem muito o que fazer. Vamos fazer o quê? Vamos alargar o espaço da nossa tenda. Fica preocupado com as coisas negativas. Vamos alargar a tenda, o espaço da tenda. Imediatamente, irmãos, eles decidiram, ali onde nós estamos reunidos, era uma cobertura como se fosse uma quadra, lugar grande, e eles querem fazer um auditório fechado para 600 pessoas, já, para terminar agora, no final de dezembro. Irmãos, eu sou engenheiro civil, eu falei, nós temos o quê? Menos de um mês e meio, não tinha fundação pronta, nem começou a fundação, não tinha nada ali, não tinha matéria de construção, não tinha nada. Como é que vocês conseguem fazer? Aí eu perguntei para eles, não, nós vamos fazer.
Nós vamos terminar. Irmãos, não só eles não ficaram choramingando dos problemas, eles não ficaram tristes por tudo que passaram, dos ataques ferozes do inimigo, né? Eles foram machucados, mas irmãos, graças a Deus, eles estão com a agenda positiva. Eles querem já investir, irmãos, para alargar o espaço da tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. Não só eles querem terminar ali, fazer um novo auditório, eles já estão buscando um terreno grande, mais para o centro de Fortaleza, para construir um lugar central para todos os irmãos. Irmãos, que isso? Acabam de sofrer uns ataques. Olha que alegria que eles estão, irmãos. Por isso, irmãos, o estado do Rio de Janeiro, não vamos ficar choramingando, não. Vamos preparar para alargar o espaço da tua tenda. Vamos alargar o espaço. Vamos estender o todo da nossa habitação. Não o impeças. Não impeça o que o Espírito quer fazer entre vocês. Pense em grande. Não pense pequeno, não. Deus quer abençoar vocês. Alonga as tuas cordas. Puxa as cordas das tendas. Alonga. Faz uma tenda grande. Não apertadinha, não. Alonga as cordas. Firma bem as estacas. Para deixar essa construção bem firme. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Nós vamos possuir as nações, vamos reinar sobre as nações. Irmãos, sobre as cidades assoladas por Satanás. Mas agora, irmãos, chegou a nossa vez. Por isso não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu Redentor, Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra. Nosso Deus é o Deus de toda a terra. Mas por um período, aparentemente, ele perdeu toda a terra. Só havia nações pagãs, adorando ídolos. E Deus então chamou Abraão e preparou um povo. E prometeu a Abraão, em Gênesis capítulo 12, o quê? Que lhe daria a ele e a sua descendência a terra de Canaã. E quando Ló se separou de Abraão, Deus levou Abraão sobre o monte, Gênesis 13. Falou para ele olhar para o norte, olhar para o sul, olhar para o leste, olhar para o oeste. Tudo que ele conseguir avistar será dele e será da sua descendência. E onde ele conseguir percorrer, pisar com os pés, essa terra foi prometida a dar para Abraão e a sua descendência. Irmãos, que é isso? Deus prometeu dar a boa terra para nós. Por isso, irmão, nosso destino é a boa terra. Hebreus capítulo 4, o escritor diz assim: se Josué
que já havia assentado o povo sobre a boa terra, ele falou sobre um outro dia, de outro repouso. Ora, se o povo de Israel já havia tomado posse da boa terra, que é esse outro dia, que é esse outro repouso, que é outro descanso de Deus? Irmãos, esse outro repouso, portanto, resta esse outro repouso para o povo de Deus. Esse outro repouso, irmãos, é o milênio, é a manifestação do reino de Deus, irmãos, prometido para nós, a igreja. Qual é o nosso destino? É o reino. Quem quer participar da manifestação no reino dos céus? Porque todos os cristãos que foram genuinamente salvos por Deus, regenerados pelo Espírito, eles já têm o direito de participar da eternidade, do novo céu, nova terra, da nova Jerusalém, para todos sempre. Mas nem todos participarão, irmãos, da entrada da boa terra, que é o milênio. Nem todos os cristãos, nem toda a igreja participará de reinar com Cristo durante 1000 anos. Por isso, irmãos, a nossa esperança não está em Nova Jerusalém, porque já está garantida. A nossa esperança, enquanto eu vivo aqui na terra, irmãos, é a vinda do Senhor e o galardão que eu quero receber para entrar na boa terra, que é reinar com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, disso eu não lanço mão. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu posso perder tudo, não quero perder isso. Eu pago o preço que for. Não vendo o meu direito de primogenitura. Eu não vou lutar pelos meus interesses terrenos. Eu quero lutar pelo reino, pela vinda do Senhor. Por isso, irmãos, essa é a nossa esperança, é a sua e a minha esperança. Por isso, me ajudem também. Que eu preciso da ajuda de vocês para abreviar os dias, para que venha logo o reino. Eu quero ver o Senhor vivo ainda. Quero ser arrebatado vivo, juntamente com vocês, os vencedores. Nem todos os cristãos serão arrebatados para reinar no milênio, mas os vencedores serão. Irmãos, essa é a nossa esperança, ó Senhor Jesus. Por isso, o Santo de Israel, Ele é o Senhor dos exércitos. Então Deus precisa de um exército para tomar posse da terra. Vocês perceberam que em Gênesis 12, Deus prometeu a terra para Abraão. Gênesis 13, Deus fez Abraão olhar a boa terra que Deus prometeu, mas ele ainda não tinha posse. Vocês sabem, quem da área jurídica, no tocante a um imóvel, irmãos, é muito importante ter posse, não é? Não adianta você ter no papel uma propriedade e você não ter posse. Você precisa tomar posse. Irmão, você acha que para tomar posse da terra que Deus prometeu dar para Abraão, seria fácil? Alguém desta terra dá para alguém um espaço de uma terra, de um terreno de graça? Alguém te deu 100 metros quadrados de terra? Não. Ninguém aqui recebeu 100 metros quadrados de terra? Alguém aqui recebeu 200 metros quadrados de terra? Ninguém dá. Ninguém dá. Tudo tem que ser comprado, tem que ser, naquele tempo, tem que lutar para tomar posse. Por isso Deus precisa de um exército. Os nossos adolescentes são parte do exército. Os nossos jovens são capitães dessas tropas. A igreja toda, irmão, nós formamos um grande exército. Esse exército, irmãos, é para tomar posse da terra que Deus nos prometeu. Vamos tomar posse? Não sem luta,
é luta de reinos. Satanás não quer deixar a gente avançar um passo. Irmãos, graças a Deus nós estamos avançando muitos passos. E essa terra, irmão, não necessariamente é a terra física, 1 metro quadrado. Essa terra, irmãos, é o coração dos homens. Mateus 13, a semente que é a palavra do reino, precisa cair na terra. Que terra é essa? É o coração dos homens. Então Deus quer ganhar, é o coração dos homens. A terra para nós, irmãos, é o coração dos homens. Não adianta nós termos uma cidade abandonada que não tem nenhum habitante e a gente conquistar aquela cidade que não tem habitante nenhum. Nós queremos ganhar pessoas. Então, quando eu falo de conquistar terra, são pessoas, é o coração das pessoas. Por isso que nós vamos para a rua pregar evangelho. Pregar evangelho para quem? Para pessoas, para ganhar terra para o Senhor, não é? Por isso, irmão, a nós interessa uma terra habitada, e será pregado esse evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, é terra habitada, tem que ter gente, tem que pregar evangelho para gente. Não adianta você entregar 5 alqueires de terra para o Senhor. Senhor, eu não quero essa terra. A terra que eu quero ganhar é o coração das pessoas. Você tem que semear minha semente da vida no coração das pessoas. Senhor Jesus. Não sei se vocês estão me entendendo, mas... Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Eu vou lá já para o versículo 10 de Isaías 54. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Irmãos, os montes e os outeiros são partes elevadas. Irmãos, são o que? São as forças, autoridades, né? Os poderes que estão diante de nós, para nos assustar, para nos amedrontar. Irmãos, o Senhor vai retirar os montes de diante de nós. O Senhor vai retirar os outeiros, remover os outeiros de diante de nós. Parece que, irmãos, o avanço desse exército, de um lado edificando o tabernáculo, por outro lado avançando para conquistar a terra, irmão, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Vamos encontrar muitos montes temos que transpor, muitos outeiros nós temos que passar por cima, mas, irmão, o Senhor removerá por nós. Nós temos visto isso, irmãos. De repente, irmão, nós nos vimos cercados por inimigos. Parece que o inimigo vai nos vencer. Mas, irmão, nós confiamos no Senhor. E de repente, irmãos, o Senhor abre um caminho. Maurício acabou de mandar para mim um vídeo dos irmãos ali cantando vitória alegre lá em Luanda. Irmãos, tem dificuldade, tem ataque, mas de repente o Senhor dá vitória. Que coisa maravilhosa. Irmãos, o Senhor vai remover os outeiros por nós. Ele vai remover, né? Ele vai retirar os montes. E a minha misericórdia não se apartará de ti. Irmão, nós temos pouca força, mas nós contamos com a misericórdia do Senhor. O Senhor pôs diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. O nosso Senhor é um Senhor misericordioso. Ele fez uma aliança de paz conosco. Irmão, mesmo em meio a tantas lutas, irmãos, a paz nunca se retirará de nós. Você acredita ou não acredita? Hoje de manhã, irmãos, foi uma prova disso. Muitas almas estavam um pouco aflitas,
Como vai ser essa conferência sem energia? Como é que vai ser? Irmãos, o Senhor fez uma aliança de paz conosco. Jesus está no barco e dorme. Jesus está em paz. Eu e você, como discípulos, estamos um pouco tumultuados, um pouco agitados. E agora? E agora? E agora Jesus dorme. Porque Jesus fez conosco uma aliança de paz. Porque Ele é o Senhor que se compadece de nós. Ele sabe que a gente não aguenta muitos trancos, não é isso? Então Ele fez uma aliança de paz conosco. Por isso, irmãos, fiquem em paz. Fiquem em paz. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Irmão, isso só pode se referir aos nossos adolescentes. Ou não? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Quem está ensinando eles? Algum homem? Algum grande mestre da Bíblia entre nós estamos ensinando eles? Não. Estão recebendo a palavra do Senhor. Eles estão sendo ensinados do Senhor. Irmãos, e eles nos dão uma aula de paz. Eles estão em paz. A alegria deles aí fora sem energia. Os adultos estão aflitos, mas eles estão ali fora alegres. Eles estão em paz, porque eles confiam no Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos, muitas armas foram forjadas contra nós. Muitas línguas proferem palavras malignas contra nós, fake news, não é isso? Palavras fabricadas, mas nós não temos medo disso, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Quem é servo do Senhor? Somos nós, os mensageiros do Senhor. Somos esses servos, irmãos, que recebem a palavra e transmitem essa palavra e obedecem essa palavra e praticam essa palavra. Nós somos esses servos do Senhor e o seu direito procede do Senhor. Quer dizer, o Senhor fará justiça. Não precisamos nós ficarmos fazendo justiça com nossas próprias mãos, não. Deixa o Senhor fazer a justiça. A justiça e o direito procederá do Senhor. Vamos ficar tranquilos? Vamos ficar em paz? Nós temos aliança de paz com o Senhor. Amém. Vamos prosseguir em João capítulo 6. Vamos tentar terminar, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 46. 6:46. Que diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Tá? Irmãos, quem ouve o enviado do Pai, ouve o Pai. Se você não recebe o enviado de Deus,
não ouve as suas palavras, na verdade você não recebe o próprio Deus, não ouve do Pai. Não sei se vocês estão me entendendo. As pessoas que não reconhecem, né, o enviado de Deus, escolhido por Deus, na verdade eles não recebem a próprio Deus. Eles não recebem o enviado de Deus, certo? Irmãos, é uma coisa muito séria isso, tá? Então, quem crê nas palavras de seu enviado, aprende do Pai. É isso que eu li agora há pouco em Isaías 54. Aprende do Pai. E Jesus era o único que veio de Deus, ele viu a Deus. Portanto, ele tinha autoridade para falar da parte de Deus. Irmão, nenhum homem subiu ao céu para ver as coisas lá de cima. Jesus foi o único que veio lá de cima. Ele fala o quê? Daquilo que ele viu. Por isso, irmãos, o testemunho dele é verdadeiro, porque ele viu. Ele veio lá de cima, certo? Em verdade, 47, em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna, né? Irmãos, e eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Ó Senhor Jesus, não pereça, tá bom. Então, irmãos, Jesus é o pão da vida, o verdadeiro maná. A forma de receber esse pão é crer. É ou não é? João 1,12, como diz, Jesus já nos ensinou como recebê-lo, tá? João 1,12, vamos lá. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem recebeu o Filho? Quem recebeu o enviado de Deus? Quem recebeu a Cristo? É aquele que creu em Cristo. Então, irmãos, receber é crer. Receber é crer, crer é receber, tá? Então, irmãos, como nós recebemos, né, o pão é crendo. Por isso, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu já expliquei para vocês, a vida eterna não é viver essa vida aqui na terra para sempre, não. A vida eterna, irmãos, está na esfera da eternidade, na esfera de Deus, onde está a melhor coisa que Deus tem para o homem, né? O dom mais perfeito, a perfeição está lá no alto e Deus quer nos dar essa vida eterna, tá bom? Então o povo, né? 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, é difícil entender, né? Imagina para os judeus daquela época em volta dele, Jesus dizer, o pão, né? O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus está pregando o que? Canibalismo? Vamos comer a carne de Jesus? Acho que não era nem apetitoso, né? Então assim, como é que, né, nós vamos receber essa vida comendo da carne de Jesus? Aí Jesus respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Irmãos, que coisa mais difícil de entender. Comer da carne, né, e beber do sangue de Jesus, irmão, realmente está difícil de entender. Na verdade, irmãos, Jesus está falando da
carne do seu corpo, que ele entregaria em favor de nós, para nossa redenção e também para ser o nosso alimento. Jesus entregou a sua carne em favor de nós. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Vamos lá. Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o que significa Jesus dar a sua carne para nós comermos? É ele oferecer a sua carne. Irmãos, como? Oferecendo com forte clamor e lágrimas, com orações e súplicas. Por quê? Porque ele iria morrer em favor de nós. Para ele se tornar o nosso alimento, ele tinha de sofrer, ele tinha de se sacrificar, né, como um sacrifício, irmãos, e morrer por nossa causa. E para isso ele precisava se tornar obediente e obediente até a morte, para que ele possa ser o nosso alimento. E Filipenses 2:8 diz o quê? Filipenses 2:8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, isso é, ele se entregou, ofereceu a sua carne, irmãos, para morrer por nós. E depois da morte, e Deus o ressuscitou, se tornaria nosso alimento. Certo? Por isso os judeus não entenderam nada, né? Voltando lá para o versículo 58, os judeus disputavam entre si no 52, né? Ó Senhor Jesus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Irmãos, eles insistem em não receber ajuda e ficam analisando as palavras do Senhor com a sua mente natural. Irmãos, dessa forma, jamais entenderá as palavras do Senhor e nem jamais eles obterá nenhum benefício. Por isso, irmãos, versículos 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ó Senhor Jesus, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, o segredo de viver pelo Senhor, assim como o Senhor Jesus viveu pelo Pai, é alimentar-se do Senhor. E esse alimentar aqui em grego, né, é trogo. O que é trogo? Trogo, irmãos, é comer, mastigando, comendo, mastigando. Não é quem de mim se alimenta ainda
né, como se fosse uma coisa mais refinada. Quem de mim se alimenta aqui é quem de mim come. Quem de mim mastiga, quem mastiga a minha carne, né? Quem tritura a minha carne, entendeu? Então, irmãos, é muito selvagem, muito selvagem. Quem come de mim vai viver por mim. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, os judeus não entenderam nada, né? Por isso, é evidente, irmãos, não se trata de comer literalmente a carne de Jesus e beber o seu sangue. Mas, irmãos, o corpo físico do Senhor foi partido por nós na cruz, não foi? Foi partido por nós na cruz para quê? Para liberar a vida, né, de Deus, para que todo aquele que nele crê possa participar dessa vida, e os participantes dessa vida se tornam membros do corpo de Cristo. Estou certo? Não estou certo. 1 Coríntios 12, 27. Dê uma olhada. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmão, nós, por o quê? Por cremos em Jesus, nós recebemos o Senhor Jesus, nós cremos na sua morte, nós cremos que o Senhor Jesus na cruz, em João capítulo 19, né, vamos dar uma olhada. Um soldado usou uma lança e furou o seu lado, e quando ele furou o lado de Jesus sobre a cruz, o que aconteceu? Saiu sangue e água. Capítulo 19 de João, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Irmãos, Jesus entregou seu corpo por nós na cruz. E entregou por quê? Para derramar o sangue dele para a nossa redenção. Senão, irmão, nós não seríamos redimidos, resgatados dos pecados, nós não teríamos o perdão dos pecados, não poderíamos ser resgatados de volta para Deus. E de volta para Deus, irmãos, ainda faltava mais um processo. Do seu lado fluiu também água. Água representa o que, queridos irmãos? Água representa a vida. Então, irmãos, a carne de Jesus foi entregue por nós na cruz, para que dessa carne pudesse fluir não só a redenção, mas também não só realizasse a redenção, mas também fizesse fluir a vida divina, a vida eterna, para nós comermos dessa carne, para nós termos a vida eterna. E quando você come dessa vida que fluiu do lado de Jesus, você participa, né, desse corpo. Você faz parte você é um membro que faz parte do corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Irmãos, por isso que na noite em que Jesus foi traído, em Mateus 26, versículo 23, 26, como diz? Dê uma olhada. Na noite em que Jesus foi traído, 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha, aqui está comer da minha carne. Olha, Jesus partiu o pão e entregou para nós: tomai e comei, isso é o meu corpo. Irmão, por isso, hoje de manhã, nós participamos da mesa do Senhor. Sobre a mesa do Senhor, nós temos um pão e um cálice. Esse pão, irmãos, esse pão representa, é um símbolo de que Jesus, esse pão representa
o corpo físico do Senhor, que foi partido por nós. Por isso, irmão, nós temos a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor de nós partirmos o pão. Essa reunião é uma reunião do partir do pão, porque esse pão físico do Senhor, irmão, foi partido para que nós ele pudesse se tornar comida para nós. Não é que nós vamos comer a comida física, mas quando o corpo do Senhor foi partido por nós, se tornou nosso alimento, que é aquela água que flui do seu lado. Irmãos, e quando nós comemos do corpo do Senhor, não é um corpo físico agora, irmãos, nós comemos do Senhor, a vida do Senhor, né, que foi partido por nós, e nós nos tornamos o corpo místico do Senhor, o corpo espiritual do Senhor. Irmãos, nós somos muitos, mas somos um só pão. Esse pão que foi partido, foi distribuído por nós. Se for capaz de juntar de novo o pedacinho que cada um comeu, nós não voltaria a ser um só pão? Se vocês me entenderam. O pedacinho que eu comi, o pedacinho que você comeu, não é isso? Desse pão. Quando nós juntarmos todos esses pedaços de pão, dos pães, né, do pão, nós nos tornaremos de volta a um só pão. Nós somos muitos, mas somos um só pão. Os irmãos entenderam? Então, isso, o pão, né, que foi partido, irmãos, nos faz comer da carne do Senhor, nos faz participar desse único corpo de Cristo. Tá? Ó Senhor Jesus. E o mesmo acontece, irmãos, com o cálice, né? A seguir, versículo 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei mais desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então o sangue que derramou Jesus na cruz é o sangue, irmãos, para Deus poder perdoar nossos pecados e também estabelecer a nova aliança. Irmãos, essa nova aliança, nela nós temos o perdão dos pecados e nós também recebemos a vida de Deus, e hoje nós somos aptos para receber toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Essa é a bênção, né? Cristo, né? Por causa da queda de Adão, irmãos, a porção do cálice da ira cabe a nós pecadores tomar. Mas, irmãos, isso está em Apocalipse 14, 10, não tenho tempo de ler, mas Cristo tomou esse cálice da ira em nosso lugar. Mateus 26, versículo 39 e 42, também João 18, versículo 11, vocês podem ver depois. E nós hoje bebemos o cálice da bênção. 1 Coríntios 10, versículo 16. Abra sua Bíblia, acho que vale a pena aqui. 1 Coríntios 10, versículo 16. Senhor Jesus. Aguenta mais um pouquinho, não? 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, né? Irmãos, a comunhão, quer dizer, é a participação. Quando nós comemos desse pão, nós bebemos desse cálice, irmão, nós participamos da comunhão do corpo de Cristo e a comunhão do sangue de Cristo. Nós participamos da comunhão, da circulação de vida entre os membros do corpo de Cristo. Irmão, nós estamos juntos, estamos unidos pela circulação da vida, porque você comeu
do pão e você bebeu do cálice. A carne do Senhor é a verdadeira comida e o sangue do Senhor é a verdadeira bebida, para nos introduzir nessa comunhão. Irmãos, hoje o que nos une, irmãos, é essa comunhão. Você talvez more distante de mim, mas você é um membro do corpo de Cristo. Você participa do mesmo pão, você participa do mesmo cálice que eu. Então nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, e esse sangue, né, essa vida que circula entre nós, irmãos, é a mesma, que nos torna um só corpo em Cristo. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, como na prática nós podemos comer da carne do Senhor e beber do sangue do Senhor, irmãos? Fica uma incógnita, mas graças a Deus o Senhor nos deu uma solução. João capítulo 6, vamos lá. Ó Senhor Jesus, João capítulo 6, né? Versículo, né? Quando chegou no versículo 60, muitos dos discípulos, aqui não são judeus, são os discípulos, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, os próprios discípulos ficaram escandalizados com a palavra do Senhor. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Né? Irmãos, versículo 63 é a chave para entendermos todo o capítulo. Mas, irmãos, eu vou ler primeiro 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Eu não sei se vocês entenderam aqui. Muitos dos seus discípulos, irmão, nem todos dentre os seus discípulos, irmão, foram os que o Pai lhe deu. Não sei se você está me entendendo. O Pai lhe deu aqueles que vão permanecer até o fim. Vocês se lembram lá em João capítulo 17? Ele, quando revelou a intimidade da união entre Deus e homem, ele falou assim: nenhum dos que o Senhor me entregou eu perdi, exceto o filho da perdição. Em outras palavras, todos os 12, não são os 12 que o Pai deu, não. O Pai deu para o Senhor Jesus 11, porque um era o filho da perdição. Por isso, irmãos, quem permanece até o final são aqueles que o Pai deu para Jesus cuidar. Você é? Espero que você seja, né? Então, esses muitos discípulos deixaram o Senhor. Aí, versículo 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, vocês também querem ir embora? Vocês querem também se retirar? Aí respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, a mesma palavra para esses muitos que se retiraram, essa palavra foi um escândalo. Mas essa mesma palavra para os discípulos eram as palavras da vida eterna. Você faz parte de que categoria? Você se escandaliza pela palavra? Muitos estão atacando a palavra profética? Ou você enxerga, recebe como a palavra ou as palavras da vida eterna?
Aí, irmãos, os discípulos continuaram a seguir o Senhor. Irmão, vamos continuar até a boa terra. Agora vamos trazer a solução, que é comer a carne do Senhor, que é beber o sangue do Senhor para a vida eterna. Versículo 63. Verdadeiramente, irmãos, eu tenho dito que o sangue espiritual que circula entre todos os membros do corpo de Cristo, irmãos, é o Espírito, certo? O Espírito é o elemento da unidade entre os membros do corpo de Cristo. O Espírito é um só, assim como o corpo é um só, é ou não é? Então o Espírito é o que corre como sangue entre todos os membros do corpo de Cristo. Estou certo ou não? Como é que eu posso ser um com você? É através dessa comunhão. E nessa comunhão, quem que circula entre nós? O mesmo Espírito que circula, passa por mim, passa por você. Por isso, irmãos, nós somos um no corpo, é por causa do Espírito. Mas o Espírito é abstrato. Como é que o Espírito circula entre nós, fazendo de nós, irmãos, um só corpo? Irmãos, por isso que o versículo 63, o Espírito é o que dá vida. O Espírito que circula entre nós dá vida para cada membro, dá vida para cada um, não é isso? O Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Não é comer carne de Jesus, não. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, como na prática nós conseguimos realmente ser um no Espírito? Eu e você recebemos do mesmo Espírito, mas como? Comendo a palavra. Como eu posso comer da carne de Jesus? Como posso beber do sangue de Jesus? Na prática, irmãos, é comendo da palavra. Os adolescentes estão certos. Eles estão comendo da palavra. Eles estão deglutindo, mastigando, triturando a palavra do Senhor. E quem come de mim, Jesus disse, por mim viverá. Por isso, irmãos, esses adolescentes mudaram totalmente de vida. Estavam para um rumo, hoje está em outro rumo. Porque eles estão comendo de Jesus, estão vivendo por Jesus. E como comer de Jesus, irmãos? Comer da palavra do Senhor. Por isso, irmãos, a imersão na palavra é tão importante, inculcar a palavra no coração é tão importante. Toda a realidade da comunhão do corpo de Cristo está em se alimentar da palavra do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Os dois meninos me procuraram, representando as casas e adolescentes do Rio de Janeiro, me entregaram uma carta. Eu soube que essa carta foi escrita por 3 deles. Não é nenhum adulto que escreveu. No máximo, os adultos só fizeram alguns ajustes, tá? Irmãos, eu vou ler para vocês. Eu acho que tem que ficar na memória, né, nossa, tá? Vou ler para vocês o que eles escreveram. Querido irmão Pedro, escrevemos em nome das crianças da Fábrica de Vencedores Kids da região 9. Queremos agradecer por estar nos guiando e nos encorajando a avançar. Agradecemos também pela palavra profética que o irmão tem dado. Através dela ganhamos um presentão que é a casa de adolescentes. Nela praticamos imersão, grito de guerra, transcrição, colportagem, ouvimos a live do PAC, entre outras coisas. Com a casa de adolescentes, as reuniões ficaram mais alegres e estamos aprendendo a sermos simples e obedientes à palavra profética. Ela mudou a vida da igreja nas nossas cidades. Nós gostamos muito de estar lá. Temos falado a palavra profética na escola
E com isso, nossos amigos têm vindo às reuniões. Tem também o CIAP. Lá na comportagem, tivemos a experiência de não ter medo, nem vergonha de pregar o Evangelho e conseguimos bater a meta. Irmão Pedro Dong, quando você sofrer ataques do inimigo, não fique preocupado. Deus estará guardando você. Satanás é como um leão rugindo ao nosso derredor, mas os anjos de Deus se acampam ao seu redor. Nós cremos que você é o canal escolhido por Deus. Nunca desista de pregar a palavra profética, pois é dela que a igreja precisa para ser fiel à vontade de Deus. Amado irmão Pedro, posso orar por você? Aí fez-se uma oração. Senhor Jesus, guarda o Pedro Dong, livra ele de todos os ataques do inimigo, dê para ele asas de águia, para ele voar sobre esses problemas, pois a palavra faz a obra e realiza a vontade de Deus, prosperando naquilo para que foi designada. Amém. Fábrica de Vencedores Kids, a região 9, Rio de Janeiro. Hi, my name is Hina, and I've just spent a moment tonight, but you know what? It's a great thing of what they're doing, going around and praying for everyone around here. So please allow them to say a prayer for you, because, you know, it's a blessing. God bless you all. We're so thankful with your prayer. The prayer was for our beautiful daughter who's a little sick at this moment, but God will bless her and she will get well. Thank you. Got a book here from the brother, and just encourage the boys, man, just keep going, and in the name of Jesus, man, we may declare his righteousness and his faithfulness to us all in this world of growth. Amen. So God bless you boys, and may your guys' journey just be filled with love and fulfillment within the Lord. Amen. Hello, I was stopped in the street by the lovely Hamima, and she asked could she pray for me, which was really beautiful, and I let her say prayers for me. And then I bought this prophetic book about the last days, which is very fascinating because it's happening. We're living in it. And I just thank the Lord for all your work that you're doing. May for the people that believe in the Lord either come back to the Lord, or people that don't know the Lord meet Jesus because of people like you. Thank you. God bless. This is our hope. This is our hope For us to remember. for us to remember To build up in faith and not in letter. to build out in faith and not in letter. Lord Jesus, Amen.